O abismo socio-racional no país, será que tiveram a capacidade de efetivamente enfrentar? A resposta é não, não tiveram, diz o economista Marcelo Paixão. Paixão analisa a evolução dos negros no mercado de trabalho, como exemplo dos benefícios e limites das políticas universais. Segundo ele, a aproximação recente entre a renda do trabalho oferida por negro e branco, mais longe de significar o fim das desigualdades. Os dados levantados pelo IPEA para o Boletim de Políticas Sociais número 19, Políticas Sociais, acompanhamento e análise mostram que os rendimentos médios reais da população negra recebidos de todas as fontes cresceram 56% entre 92 e 2009. Existe um aumento de 39% entre trabalhadores brancos. No entanto, a diferença entre uns e outros continua significativa. Na década de 90, o rendimento dos negros equivalia a 50% dos brancos. Há 2 anos, essa proporção passou a 57%. Salário mínimo e Bolsa Família. A principal explicação para essa aproximação estaria no efeito redistributivo das políticas sociais, em especial em relação ao salário mínimo e os benefícios previdenciários. Isso porque a maior parte dos trabalhadores negros atua em setores cujos vencimentos estão atrelados ao salário mínimo. Quando analisada a renda das famílias, somando-se outras fontes além do trabalho, o resultado é o mesmo. Percebe-se uma aceleração recente da diminuição da desigualdade social, mas ainda insuficiente para dar conta da defasagem. Segundo a análise do técnico do IPEA, Sérgio Soares, registrado em artigo Livrados Política Pública e a Desigualdade Racial no Brasil 120 anos após a abolição, disponível no site IPEA.gov.br, a razão entre a renda domiciliar per capita das famílias negras e das famílias brancas iniciou uma trajetória de queda constante a partir de 2001. Ao longo dos anos de 1990, os brancos viviam com um ingresso 2,4 vezes maior do que os negros. Em 2007, essa proporção caiu para 2,06. No entanto, alerta Soares, mantido esse ritmo, que não é provável, a igualdade entre os dois grupos só seria alcançado em 2029. Além dos fatores macroeconômicos e das políticas salariais, tanto a análise do IPEA como a do LAESE chama a atenção para o peso dos programas de redistribuição de renda. O relatório do LAESE aponta que a importância do benefício do Bolsa Família sobre a renda das famílias negras é significativamente maior do que para as famílias brancas. Entre os afrodescendentes, os programas representam 23,1% da renda família. Para os brancos, 21,6%. Além disso, a proporção de família cujo chefe é preto ou pardo beneficiado pelo programa, 24% do total de famílias desse grupo no país. É quase 3 vezes maior do que a das unidades familiares brancas, 9,8%. Com os rendimentos de trabalho crescendo e a maior participação nos programas de distribuição de renda, é natural que os índices de pobreza e indigência caiam rapidamente entre os afrodescendentes. No entanto, embora os números absolutos mais negros tenham ultrapassado a linha de pobreza, a redução proporcional dos índices ficou em torno de 30% para os dois grupos, mantendo as diferenças significativas. Em 1997, 57,7% dos negros brasileiros eram pobres. 10 anos depois eram 41,7% entre brancos, o percentual caiu de 28,7% para 19,7% no mesmo período. Apesar da insuficiência das ações até aqui adotadas, o sentido da iniciativa em curso é colocar em debate o tema de reparação histórica ao povo negro, algo que faz parte das reivindicações do movimento desde a década de 80. Douglas Belchior, membro da Coordenação Geral da União de Núcleo de Educação Popular para Negros. Trabalho precário. O fato é que as políticas macroeconômicas de caráter redistributivo, como o Bolsa Família, contribuíram para diminuir a desigualdade de renda, mas a distância é muito grande, comenta Marcelo Paixão. Os limites ficam mais evidentes, diz ele, quando se analisa a possibilidade de mobilidade dos negros dentro do mercado de trabalho. Essas políticas gerais não afetam a maneira como os afrodescendentes chegam ao mercado, nem como são tratados dentro dela. A estrutura do vínculo com a cor e a raça não muda, afirma. Hoje, os negros são maioria nos setores econômicos com as piores condições laborais, agricultura, construção civil e trabalho doméstico, e também nas posições mais precárias, sendo a maioria dos profissionais não remunerados e assalariados sem carteira. Em outras palavras, embora as condições de vida da população negra política ignore a questão racial, não ajuda a superar a expressão real do preconceito e da discriminação. O mesmo se dá no acesso à saúde ou no aproveitamento das oportunidades educacionais.
Na área da educação, por exemplo, é possível comemorar as reduções da diferença entre negros e brancos em relação ao número de anos de estudo formal no índice do analfabetismo. A taxa de analfabetismo em 1992 era de 10,6 para os brancos e 25,7 para negros. Em 2009, 5,94 para os brancos e 13,42 para negros. Nesse período, embora tenha caído a desigualdade, a taxa do negro permaneceu mais que 2 vezes maior que a taxa da população branca, de acordo com os dados do IBGE compilados pelo IPEA. Por outro lado, o aumento das matrículas em creche ou pré-escola é muito maior entre crianças brancas. A entrada no percurso escolar regular é mais atribulada para as crianças afrodescendentes. Taxa de homicídio. O número estarrecedor é do aumento de homicídio de negros, especialmente entre os jovens. Segundo o mapa da violência editado pelo Ministério da Justiça e pelo Instituto Sangário, o número de brancos mortos vem diminuindo ao longo dos anos, enquanto o caso envolvendo negros aumenta. Em 2008, o número de jovens negros de 18 a 25 anos vítimas de homicídio foi 134% maior do que de jovens brancos. Temos uma série de reconhecimento da desigualdade, mas há problemas na adoção de políticas públicas, como a baixa adesão setorial e a pouca visibilidade nas ações que, por não serem integradas no seu planejamento, também não podem ser monitoradas. Os dados evidenciam a necessidade urgente de se ampliar o combate às desigualdades raciais. Conceitualmente, a ação afirmativa é aquela que, a partir da identificação de uma desigualdade, cria política para alterar esse cenário de forma a garantir acesso a direitos, bens e serviços semelhantes ao restante da população. Explica Tatiana Silva, do IPEA. Não é necessariamente política de cotas. Pode haver, por exemplo, a divulgação de vagas de trabalho para públicos específicos, ou como no caso da saúde, focar o combate a patologias típicas da população negra. Na avaliação de Tatiana, apesar da consolidação das ações afirmativas como uma necessidade, há muita iniciativa ainda realizada de forma experimental, através de convênios sem garantia de continuidade. Temos uma série de reconhecimento da desigualdade, mas há problema na adoção de políticas públicas com a baixa adesão setorial e a pouca visibilidade nas ações que, por não serem integradas no seu planejamento, também não podem ser monitoradas. Ainda assim, há perspectiva positiva para a ampliação das ações afirmativas, considerando o contexto após a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial no ano passado e a instituição do Sistema Nacional de Igualdade Racial, previsto por ele. Outra janela de oportunidade é a revisão do curso do Plano Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Apesar de ser considerado, como diz Tatiana, um quadro de intenções, a rediscussão do plano associado ao debate sobre o plano plurianual pode abrir-se para se estabelecer a gestão coordenada das ações afirmativas em nível federal.